aí, pessoal, estamos aqui de volta. Bom, hoje a gente vai dar aquela enfatizada em física, certo? Mais uma vez estou aqui no portal Net Escola, no caso no site aqui, né? Não é no aplicativo, mas se você quiser pode ser no aplicativo. Não sabe chegar aqui? Clica nesse card para aprender como chegar aqui. Na verdade o link está na descrição. E aí apertar no desafio Weekend e assim por diante. Bom, aqui estou na página 3, né? De repente no momento que você vai acessar esse site não esteja mais na página 3. Mas o importante é saber que eu vou estar na semana 23, correto? Vou clicar aqui, olha o que vai aparecer. Apareceu uma lista de matemática com raciocínio lógico, apareceu uma lista de física com magnetismo, uma de redação, né, e uma de sociologia. Logicamente, poderia clicar em matemática, mas hoje vai ser essa lista de física sobre magnetismo, um assunto também que é muito necessário. Então, bora baixar essa lista. E aqui estamos com a malvada. Muito bem, eletromagnetismo, eletromag para os íntimos. Mais uma vez, já deixamos previamente marcada as respostas, né? O gabarito para agilizar o nosso serviço, meu e seu. E vamos atacar essa lista. Primeira questão diz o seguinte: se você não domina a proposta minha aqui é de você, de uma maneira rápida, adquirir alguns conhecimentos, para não ir zerado para a prova, tá? Espero que eu te ajude. Diz assim a primeira: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nela, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura que a gente vai ver já já. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme, certo? MCU, no plano YZ, e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, a carga, B, campo magnético, n, número de voltas, e t, tempo de voo, pode-se determinar a massa do íon. Sério que é possível fazer isso? A massa do íon é medida por esse dispositivo, será? Bora lá. Bom, o que a gente precisa perceber aqui? Viu que ele faz dois movimentos, uma composição de movimentos, pessoal a matéria do primeiro ano. Um é o circular e o outro é uma translação. Somando esses dois movimentos, o de rotação e o de translação, ele forma o movimento de hélice, que, né, definimos como sendo o helicoidal, a trajetória helicoidal. Muito bem, bora colocar as fórmulas que nós conhecemos aqui. A primeira delas seria a força magnética que é gerada nessa situação. E a gente faz ela coincidir com a força centrípeta. Nesse caso aqui, deixa eu só desenhar rapidamente de frente essa trajetória desse íon. Tá aqui ele, certo? E ele vai... O que prende esse indivíduo ao centro? É justamente uma força que eu posso colocar como sendo a magnética. É a força magnética que faz ele ficar preso ali. E, logicamente, nós vamos igualar a força centrípeta. Vamos reconhecer que é a força centrípeta que está envolvida. Então, eu tenho escrito o seguinte, que a força magnética igual a força centrípeta. Força magnética, nesse caso aqui, é BQV. E o seno θ? Bom, aí no caso ele já está 90 graus, o seno de θ é 1. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R.
tá? A gente fazendo a manipulação dessa equação e isolando massa, que eu quero é massa. Então fica o B, o Q. Tem um V, né, do lado do Q, só que eu posso e vou simplificar, cortar um dos V's com esse aqui. Então sobrou só o R agora, né, que do outro lado não tinha, ficou sem V nenhum. E aí, o V que sobrou daqui da força centrípeta, eu passo para baixo. Joia? Muito bem. Eu também sei que velocidade, essa velocidade como está sendo exposta aqui, é a velocidade linear. Deixa eu colocar ela aqui de amarelo, na minha visão de frente. E, bom, velocidade sempre é um ΔS sobre ΔT. Essa velocidade, ela é a circunferência. Como é que é a ideia da circunferência? O cálculo da circunferência é 2πr. 2πr é a circunferência. Sobre o período, né? 2πr vezes o período. Muito bem. Posso substituir justamente isso lá. Mas tem o seguinte, ele não deu só uma volta. Não é verdade? Então, eu vou dizer aqui, ele diz que foram N voltas, né? Então, N vezes esse 2πr. E então, esse tempo já não é o período, que o período é o tempo de dar uma volta só. Ele teve um tempo t minúsculo, que ele chamou de tempo de voo. Caramba, hein? Já vou ficar com uma fórmula imensa. Então, massa B, Q, R, e embaixo um trem imenso, N 2πr sobre T. Já dá para cortar esse R com esse R. E agora eu já vou multiplicar, fazer a divisão dessa fração. Mantenho a primeira e inverto a segunda. Então, 2πn. Já está com a cara, né? B, eu vou colocar no formato o Q na frente, depois vem o B, depois o T, e lá embaixo 2πn. Confirmando a nossa letra A de... Agora vai. Bora aqui na segunda questão. Diz assim a nossa segunda questão. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes. Um microprocessador de silício. Tá bom, vamos tocar nesse assunto. Uma bobina de metal. Opa, aí o eletromagnetismo entrou. Feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, certo? Aquela cara de bobina mesmo. E um encapsulador, que é o material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. É a capa. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais, que é o que a gente precisa. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Informações interessantes. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo, ele vai fazer menção aqui, campo elétrico, está percebendo aqui nas letras A e B, e campo magnético. Como é que funciona? Por que ele não vai precisar de pilhas nesse caso? Bom, você sabe que numa bobina, deixa eu tentar desenhar aqui uma bobina. É um enrolamento, né? Eu tenho o que nós chamamos de fluxo para que uma corrente seja gerada nesse fio. Vou colocar arbitrariamente aqui uma corrente. Certo? Bom, se fosse o contrário, se fosse ligado, ele fala de pilha? Funciona sem pilhas. Para funcionar com pilhas, eu realmente a pilha bem aqui nos terminais. E logicamente, por eletrodinâmica, a gente sabe que vai ter uma corrente. No caso aqui eu não posso ter pilha. Então vai ser o contrário aqui, porque aqui tem
um microprocessador, um chip, alguma coisa conectada que vai precisar de corrente. Quem vai gerar essa corrente? Justamente o que ele falou lá sobre uma onda de rádio, certo? Então, já podemos cortar a ideia do campo elétrico, porque eu precisaria ter esse contato de uma bateria para ter corrente, né, ou qualquer coisa parecida assim. No caso aqui, a gente tem o processo que nós chamamos de indução. Indução eletromagnética. Indução eletromagnética. Que é o processo inverso do que nós conhecemos na eletrodinâmica, que a gente tem a tensão, a corrente gerando o campo magnético. Aqui a gente tem o inverso, um campo magnético gerando corrente elétrica, justamente nessa alteração pelas ondas de rádio. Então, olha o que diz a letra C. O campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Esse é o princípio da indução. Por isso que está correto. E a letra D? Ele diz que o campo magnético da onda aquece os fios da bobina. O que isso tem a ver com corrente elétrica? Aquecimento? Nada. A letra E diz que o campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Não é ressonância que eu estou analisando. Eu estou analisando indução, certo? Então, não tinha outra alternativa para marcarmos. Muito bem, bora para a terceira. Diz assim, um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução magnética em seu eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza a corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético, ferro, aço, níquel, cobalto. Para aumentar a capacidade de carga do guindaste, qual característica do eletroímã pode ser reduzida? Resolvemos uma dessa na sala de aula, né? Eu produzi uma, né, na sala de aula. Olha o que acontece. Eu tenho um núcleo de ferro ou de metal. E o tal do enrolamento aqui, certo? E cadê terminando? Acho que terminando pode ser aqui mesmo. Certo. Bom, são várias voltas aqui. E alguém vai gerar uma corrente elétrica desse lado. Uma bateria. Alguma coisa vai gerar essa corrente elétrica para poder induzir. Como é que eu suspendo pedaços de metal? Como é que acontece essa força magnética aqui? Justamente por causa do campo magnético que é gerado por meio desse eletroímã, dessa bobina, né? Bom, deixa eu posicionar aqui para ver a fórmula que me garante o campo magnético. Deixa eu aproximar aqui. Campo magnético no solenoide, que é o que nós estamos vendo ali, ele é proporcional à permeabilidade magnética, o número de espiras de voltas, né? A corrente que está passando ali e pelo comprimento, certo? Esse comprimento de quantas espiras tem aqui. Perdão, a distância entre as espiras, ou o tamanho que acabou formando. Certo? Então, percebe que quanto maior o campo magnético, maior essa força magnética. Se eu tenho muitos enrolamentos, deixa eu colocar aqui, olha, se eu tenho muitos enrolamentos, eu vou ter um campo grande. Deixa eu colocar aqui, se eu aumentar, para que eu aumente o campo magnético, ou eu tenho que ter muitas espiras, ou eu tenho que ter uma alta corrente, ou eu tenho que ter um baixo comprimento. Que quanto maior esse comprimento, mais ele se dilui, vamos dizer assim, o campo magnético, se perde o coitadinho. Bora ver qual é as opções que temos
Eu quero que o eletroímã perca, ou perdão, para aumentar a capacidade de carga do guindaste. E alguma coisa tem que diminuir para que, viu só? Para que aumente alguma coisa. Eu quero saber o que eu preciso reduzir. Tá vendo lá na fórmula que a única coisa que reduz é o L. A letra A diz que se eu aumentar o diâmetro do fio condutor, não tem nada que demonstre isso aqui. De certa forma, se a gente for ver a resistividade, a lei de Ohm, e vai ter uma outra questão a respeito disso, mas não é. A letra C, bora pular B. Densidade linear das espiras. Densidade linear é aquele N sobre L que está aqui no meio. N sobre L. Nós chamamos de densidade linear. Então, se eu mexer nessa densidade linear, se ela cair, o campo cai. Então, eu quero que ele aumente. Então, não pode ser isso aqui. Letra D é a corrente. Já vimos que lá a corrente, se ela aumentar, o campo aumenta. Eu preciso que alguma coisa que reduza. A permeabilidade é o μ. Se eu aumentar o μ, eu aumento o campo. Então, só pode ser a letra B, que é o que faz diminuir o campo magnético. Muito bem, bora para a quarta. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D, enrolado em N espiras circulares de área A, 2 ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B, e um sistema de engrenagem que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o A, né? Que coisa. Bom, a gente tem aqui a ideia da tensão máxima V e uma corrente de curto. Um ele quer que dobre o V e outro, que é o I, fique constante. O que deve acontecer? Bom, bora analisar. Bom, a primeira lei de Ohm, deixa eu colocar um pouco mais para cima aqui, ela diz que U igual a R vezes I. Para fazer coerência naquilo que a gente precisa, essa tensão seria V, a resistência R e a corrente I, que é o que ele fala ali, né, de curto-circuito. Bom, a corrente de curto-circuito ela vai ficar constante, mas a tensão tem que dobrar. Então, para que a tensão dobre, 2V, o que tem que acontecer com essa resistência? Vou chamar de I'. Se você for perceber, esse daqui, essa equação só dá coerência se essa nova resistência R' for o dobro. Percebe? É a única forma da tensão dobrar. Porque sem isso, não tem como. Tá bom. A segunda lei de Ohm, ele fala o seguinte. Ele fala sobre a resistência, o cálculo da resistência, que vai fazer menção à resistividade, o comprimento do fio sobre uma área, certo? A seção transversal do fio. Eu vou chamar, na verdade, essa área de A, que é do fio, porque, se não me engano, tem uma outra área aqui em cima. Olha, as espiras circulares. A espira, quando ela faz o enrolamento, ela forma uma área aqui, A. A gente vai fazer menção a esse fluxo daqui a pouco. Tem que ser. Beleza? Bom, só temos algumas situações aqui. A resistividade, o Rho, não vai alterar. Não tem por que mudar o tipo de fio. Isso não vai acontecer. O comprimento, né, de fio também pode ser uma solução, né? A área, né, arranjar um fio mais grosso, acho que nem tem essa sugestão. Diâmetro do fio, não apareceu. Ali
na letra E. Muito bem. Então, o que nós queremos fazer aqui é que essa resistência dobre. Alguma coisa tem que acontecer aqui para virar 2R. Já vimos que a resistividade não pode ser. O comprimento L tem chance. E a área, a seção, o diâmetro do fio, como está exposto na questão. Muito bem, mas olha só, rapaz, ele está fixando aqui que a grandeza que a gente vai escolher tem que dobrar o valor. E aí, nesse caso, se eu dobro o valor disso aqui, a minha resistência ela não dobra, ela diminui para metade. Então não pode ser o diâmetro do fio. Olha, então já sei que não vai ser isso aqui. Muito bem. O que mais que a gente tem, que a gente pode analisar? Sabemos que a tensão em eletromagnetismo é a variação do fluxo magnético pela variação do tempo, certo? E também sabemos que o fluxo magnético, ele é o número de espiras, o campo magnético e a área, né, da seção. Ou seja, quanto mais espiras eu tiver, maior vai ser o fluxo. Quanto maior o campo magnético, maior vai ser o fluxo. E quanto maior a área das espiras, maior vai ser o fluxo também. Bom, não sei se você consegue perceber, com todas essas fórmulas, que a letra B, ela não mexe com a resistência do fio, certo? A frequência, de repente, ela até altere o tempo de exposição a esse fluxo, mas não mexe com a resistência. E ele quer alguma coisa que eu possa dobrar. Mesma coisa o campo magnético, ele está bem aqui, mas ele não tem nenhuma relação direta com a resistência, ele não causa essa mudança de resistência. Então, o campo magnético não pode ser, a frequência também não pode ser. A área das espiras, a mesma coisa, está aqui, olha. Ela está aqui, eu dobro o fluxo. Dobrando o fluxo, eu dobro a tensão, mas ela não vai alterar nada da resistência, que é o que nós precisamos. Então, a área das espiras também acaba não satisfazendo a alteração que a gente quer fazer. E deu para perceber que mudando o número de espiras, eu aqui estou alterando a resistividade de todo o meu conjunto, que no caso é a nossa resposta, certo? Bom, bora passar adiante. Quinta questão, a magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células em uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas, né? Então, é o processo da biologia, né? Da célula engolir essas nanopartículas pelas células tumorais. E um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, aquecimento da célula. A elevação de temperatura descrita ocorre por quê? Bom, então a gente está vendo que são nanopartículas magnéticas, ou seja, todos os processos eletromagnéticos vão ser possíveis a essas nanopartículas, e um campo magnético é aplicado. Quais seriam as transformações que podem acontecer? A letra A diz o seguinte, que a temperatura aumenta nas células. Olha como é que seria a ideia. Então nós temos aqui a célula com uma partícula lá que vai ter um processo acontecendo com essas nanopartículas que vai possibilitar que essa célula doente, ela esquente e com isso seja danificada, né? E diz que essa elevação de temperatura ocorre porque o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. Não tem como. O tumor não tem propriedades eletromagnéticas.
certo? Olha, seria mais ou menos o seguinte, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma célula aqui. Ah, feia demais, né? E aqui, nosso, nossa nanopartícula com propriedades eletromagnéticas. Bom, passando um campo magnético aqui, atravessando todas essas células doentes, a ideia é que essas nanopartículas elas girem, certo? Esse seria o processo de interação com essas nanopartículas. E, logicamente, o campo magnético vai ficar alterando, fazendo com que elas girem para os dois sentidos, certo? Quem recebe essa interação eletromagnética são as nanopartículas, não a célula. Por isso que a primeira está errada. As células não absorvem nada, o tumor não absorve nada. Então essa ideia aqui dele absorver não é. Letra B. O campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Essa aqui tem sentido, porque tem um momento que o campo está para a direita, por exemplo, e dá um giro nas nanopartículas. No outro momento, já que ele é alternado, ele vai estar para a esquerda, ela gira ao contrário. Esse movimento de girar gera um atrito. Por que as outras estão erradas? Diz que as nanopartículas interagem magneticamente com as células, não tem essa interação eletromagnética, não tem propriedade eletromagnética o tumor. Letra D, o campo magnético alternado fornece calor. Não, ele não fornece. A única coisa que o campo magnético faz é uma interação para gerar o giro. Então, o campo magnético não fornece calor. Letra E, nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir com as células e transferindo calor. Não existe esse processo de colisão. Elas já foram fagocitadas. Então, esse movimento que gera o atrito, isso aqui é bem interessante, né? Se você for mexer com a medicina, você precisa de física na medicina. Pensou que fosse se livrar de mim, né? Sexta questão. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo de velocidade igual a V, está ali, velocidade constante, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Viu? Então nós temos o ímã se movendo para a esquerda e a espira se movimentando em sentido oposto, para a direita. E gera um campo, dá para perceber ali, vindo da esquerda para a direita. Aí a regra da mão direita aqui, ela pode funcionar, viu? Que o campo magnético está entrando, eu envolvo o fio, esse que está mais próximo daqui, e percebe que o meu polegar está apontando para baixo? Então fechou a ideia do campo, da corrente. O campo entrando na espira, viu? Eu envolvi meu dedo, a corrente está para baixo. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para a joia. Bom, bora fazer a análise aqui de lembrar sobre indução eletromagnética. Isso aqui é o que gera a corrente elétrica. Essa indução, esse conceito é muito bom. Temos um ímã, temos uma bobina. Esse é o funcionamento. Agora, o que acontece? Tem dois tipos de movimento para serem analisados aqui. Primeiro é quando o ímã está se aproximando. Quando o ímã se aproxima de uma bobina, o polo que estiver aqui na frente, ele é rejeitado pela bobina. Olha o que eu estou falando. Então, você sabe que norte, ele repele norte, e norte atrai sul. Essa é a ideia. Então, o processo de indução é o seguinte: todas as vezes que um ímã tenta se aproximar de uma bobina, ela reage a isso. Como? Ela não quer que ele se aproxime e gera um campo, um polo norte desse lado. Deixa eu colocar aqui, ó. Nessa situação, ele se aproximando, tá? Ele gera um norte porque ele não quer que o ímã se aproxime. Muito bem. Mas
é o caso contrário que está acontecendo. Quando o ímã se afasta de uma bobina, ela também não quer que ele se afaste. Então ele gera um campo Su, um polo, perdão, Su. Para quê? Para puxar o ímã de volta. E nesse formato, entendendo que desse lado é Sul e logicamente do outro lado da bobina vai gerar o norte, você lembra que o campo magnético está vindo do norte para o sul. O campo que vai ser gerado da bobina, como resistência, não o do ímã. Sai do norte e vai para o sul. Então, esse fluxo que você está percebendo, ele gera esse campo para baixo. Muito bem. Será que tem uma outra situação que gera esse polo sul desse lado? A letra A diz que se eu mover a espira para a esquerda, aproximando do ímã, e o ímã para a direita, ou seja, os dois se aproximando, com a polaridade invertida. Então com o polo sul. Então deixa eu desenhar rapidamente aqui, que agora o ímã vai ficar desse jeito. Bem rapidamente, né? Estou aproximando o ímã da espira com o polo sul virado. Então desse jeito eu gero um polo sul, que é o que eu preciso. Justo? Bora ver se as outras têm alguma coerência. Ó, até engasguei aqui a resposta, viu? A espira para a esquerda e uma para a direita, com a polaridade invertida. Sul, vai gerar um sul aqui. A letra B diz que eu movo a espira para a direita, então para cá, fugindo. E o ímã para a esquerda, com a polaridade invertida, do jeito que está lá. Polaridade invertida é o sul. Então, se eu afasto o sul, eu gero um norte aqui, porque eu quero que ele não quero que afaste. Eu quero que permaneça parado. Então, sempre que eu empurro o ímã com a parte sul para lá, eu gero um norte na espira. Deu para entender? Então, aqui não deu certo. Eu tenho que gerar um sul. Letra C. Ele quer mover a espira para a esquerda. Espira para a esquerda, tá aqui. Espira para a esquerda, de encontro ao ímã. E o ímã para a esquerda também, com a mesma polaridade. Então, nesse ponto, os dois estão mantendo a mesma distância. Não vai ter variação de fluxo. Então, essa aqui não adianta nada. Na letra D, é para mover a espira para a direita e manter o ímã em repouso, com a polaridade invertida. Polaridade invertida significa o polo sul. Então, se aqui está o sul, né, nos meus dedos, e estou puxando a bobina, a espira para longe. Aqui está sul. Para a espira, o sul está se distanciando, né? Então ele gera um norte para manter junto ainda, também não funciona. E esquerda, a espira para a esquerda, em direção ao ímã, e manter o ímã em repouso com a mesma polaridade, ou seja, norte. Quando eu aproximo norte, ele gera um norte. Aqui ele não quer, ele vai resistir. Então, com certeza, é essa a opção. Bora para a próxima. Sétima questão. As cercas elétricas instaladas nas zonas urbanas são dispositivos de segurança planejados para inibir roubos e devem ser projetadas para, no máximo, assustar as pessoas que toquem a fiação que delimita os domínios de uma propriedade. A legislação vigente que trata sobre as cercas elétricas determina que a unidade de controle deverá ser constituída, no mínimo, de um aparelho energizador de cercas que apresente um transformador, tá? Essa aqui seria a primeira palavra nossa. E um capacitor. Ela também, ela quem, né? A cerca. Menciona na legislação que o tipo de corrente elétrica deve ser pulsante, não deve ser contínua. Então ela fica, para qualquer coisa, ela ser cortada. Considere que o transformador supracitado seja constituído basicamente por um enrolamento primário e outro secundário. Esse é o modelo mais simples de transformador. E que este último, o secundário, está ligado indiretamente à fiação. A função do transformador em uma cerca elétrica e não somente numa cerca elétrica, mas aqui a gente vai analisar a cerca elétrica. Deixa eu aproximar para fazer o desenho de um transformador. O que a gente tem num transformador? Temos o que nós chamamos de núcleo, então,
imagina que isso aqui é maciço, certo? Um donut quadrado. Desse lado aqui, eu tenho um enrolamento gerando o campo magnético. Por que que eu fui tão longe assim? Tá, eu deixei ele bem simples. Esses enrolamentos deveriam ser diferentes, tá? Um com mais, outro com menos. A ideia é que quando passa uma corrente elétrica I aqui, nesse lado, ele vai gerar um campo magnético, um fluxo magnético aqui. Eu vou colocar árbitra aqui a direção desse fluxo, certo? Um fluxo magnético. Ó, uma corrente gerou esse fluxo de campo magnético. Só que do outro lado, o fluxo gera uma corrente, tá? No caso, eu vou arbitrariamente colocar assim, I, linha. E dependendo dessa quantidade de enrolamentos, é que é transferido uma outra quantidade de corrente. A ideia do transformador é pegar uma corrente e transformador de corrente. Então imagina que aqui está entrando 10 amperes desse lado. E dependendo da quantidade de espíritas, você sabe que corrente está ligada à quantidade de espíritas. Aqui saia 0,1 ampere, suficiente para deixar ativo um circuito elétrico ou eletrônico no outro lado, na cerca. Então olha o que diz. A função do transformador de uma cerca elétrica é reduzir a intensidade de corrente elétrica associada ao secundário, que é o que eu mostrei ali. Por isso que é a opção correta. A letra B diz que aumentará. A função dele é aumentar a potência elétrica associada ao secundário. Bom, potência elétrica, ela está ligada à corrente. Quanto maior a corrente, maior a potência elétrica. Então, eu estou diminuindo a corrente. Então, eu vou diminuir a potência. Então, aqui, o transformador não... A ideia ali não é fazer isso. Senão, ele vai estar funcionando ao contrário. Ele vai estar gerando uma corrente muito alta ali para prejudicar pessoas. Bom, a letra C diz que vai amplificar a energia elétrica associada a esse dispositivo. Não. A ideia da energia, ela é a mesma, porque vai fazer menção ao fluxo. Agora, o que vai acontecer com as espiras é que vai mudar o que está acontecendo fora. No dispositivo não tem nenhuma mudança, amplificação, diminuição, nada disso. Letra D, proporcionar perda de energia do primário ao secundário. Não, porque não tem ligação de uma coisa com a outra. São circuitos, como é que eu posso dizer? Isolados um do outro. A única interação que tem é magneticamente falando. Então não tem essa interação de perda, de ganho, que na letra E ele vai falar sobre potência também. Não tem essa interação. Deu para entender, né? De perda, porque não é o mesmo sistema. Muito bem. Vamos para a oitava. Já está acabando, rapaz. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica I de 6 A percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K, 5 vezes 10 a menos 2 Newton por centímetro. Tem que ficar atento com esse centímetro aí. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao campo. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição do equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Olha o sistema. Então, tá vendo que tem um fio, tem uma barra L no meio, tem um fio ligando essa barra L, tem a corrente I passando ali por ela. Tem um fluxo, tá vendo as bolinhas com X? Tem até uma legenda aqui falando o que é essa legenda, né? Isso aí é o campo magnético. E lembrando de vetores, é um campo magnético entrando. Mas aqui tudo bem, não vai fazer tanta função de saber se está entrando ou saindo. Mas sei que é só para representar. Ele vai gerar uma força para
para esquerda, no caso, né? Tá vendo o V de velocidade? Ele vai sair para lá com uma força constante, porque ele vai equilibrar com a força elástica. Será que eu já consigo representar? Que tem uma força elástica aqui. E para lá vai ter uma força magnética. É assim que vai ser o funcionamento desse sistema. Se elas forem iguais, o movimento ele é constante. Muito bem. O que eu posso fazer aqui? Resolver de preferência, né, Thiago? Eu tenho, para calcular, ele quer o quê? Nem perguntei o que ele quer ainda, né? A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é de... Muito bem. Campo magnético. Eu sei que o campo magnético, a força magnética, perdão, nesse caso de um condutor, ele é o biocampo magnético, a corrente e o comprimento. Calculamos a força magnética. Bom, ele quer o campo. A corrente eu já tenho, o comprimento também. E a força magnética? A força elástica. Correto? Força elástica é a constante elástica vezes a deformação da mola. Mas e aí, Thiago, quanto é que essa mola deformou ali? Bom, ele me deu a velocidade. Velocidade é um ΔS sobre ΔT. O ΔS vai ser justamente a deformação da mola. O ΔT, ele deu... olha aqui. A velocidade é 5 metros por segundo. Ele atingiu em 6 milissegundos. Deixa eu representar esses 6 milissegundos. É 6 vezes 10 a menos 3 segundos. Isso é mili. Mas... não, tá bom. Deixa esse milissegundo desse jeito. Que vai... Não. Eu tenho planos para ele. Milissegundos. Tá bom. Bora calcular essa velocidade? É possível já, né? De novo, memoriza. 5 metros por segundo e 6 milissegundos. Velocidade. Velocidade é o x por ΔT. A velocidade é 5 metros por segundo. X é a deformação da mola. E o ΔT seria os 6 milissegundos. Fazendo essa multiplicação para lá, 5 vezes 6 vai dar 30, vezes 10 a menos 3 metros, porque a velocidade está em metro por segundo. Correto? Então, bom, é a deformação da mola. Só que eu já vou lembrando que quando eu for jogar essa deformação na fórmula da força elástica, a constante elástica ela está em Newton por centímetro. Newton por centímetro. Então seria interessante eu ter essa minha deformação em centímetro. Muito bem. Bom, para transformar metro para centímetro, eu multiplico por 100. Então, multiplicando por 100, esse número que estava pequeno, por 100 é 10 a segunda, né? Então vai ficar 10 a menos 1 centímetros. Podia mexer nisso, colocar em notação científica, mas por enquanto, bora ficar tranquilo. Eu sei que a força magnética é igual a força elástica, né? Já vou trocar a força elástica aqui como sendo K vezes X. A constante elástica, bora voltar lá em cima para saber quanto. 5 vezes 10 a menos 2, K. 5 vezes 10 a menos 2, deixa eu aproximar, trabalharmos melhor. 5 vezes 10 a menos 2, o deslocamento, ou a deformação, 30 vezes 10 a menos 1. 30 vezes 10 a menos 1. Ainda sem preocupar com a notação científica, 5 vezes 30, 150, vezes 10 a menos 3. Isso está dando em Newton.
certo? Que é força. Agora sim, eu sei que força magnética é o bio. Eu quero campo magnético. Se eu isolar para lá, força magnética vai ficar I sobre L. Bem, estamos finalizando aqui a ideia. Então, o campo magnético é a força magnética, que é os 150 vezes 10 a menos 3 newtons. A corrente, voltando lá em cima, eu acho que é 6. E pega logo o comprimento. E o comprimento é 5 centímetros. 6 amperes e 5 centímetros. Bora voltar. 6 amperes e 5 centímetros. Certo? Não inventa não de não deixar em metro esse negócio. Tiago, por que tu deixaste em centímetro lá na outra? Porque a constante estava em centímetro. Quando eu faço essa multiplicação, vai dar 0,3, né? É, 0,3. Muito bem. 150 por 0,3 é a mesma coisa que 1.500 por 3. Dá 500 vezes 10 a menos 3. Agora sim, para notação científica, eu preciso que esse primeiro número esteja entre 1 e 10. Então eu tenho que puxar duas casas para que ele vire 5. Se eu rebaixei ele de 500 para 5, eu tenho que aumentar o expoente. Então menos 3, menos 2, menos 1. Menos 1 Tesla. Eu acho que nós temos essa resposta. Temos, exatamente. Estamos terminando. Estamos terminando. Olha o que diz a nona. O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos da guitarra, que está próximo a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. Um guitarrista trocou as cordas originais da sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de nylon... Muito bem, deixa eu aproximar aqui para simular essa corda, uma corda dourada aqui, corda de guitarra, e um sistema bem simplório, uma bobina aqui dos captadores, certo? Tem um enrolamento nela aqui, não vou preocupar muito com isso, mas sei que quando tem o processo de tocar a corda, estou fazendo ela vibrando lá, tá? Perdão pelo desenho. Isso gera a questão da polaridade dessa bobina, desse eletroímã, faz com que correntes elas sejam geradas na corda. E essa corrente é que é repassada para o circuito eletrônico, gerando o som, certo? O que acontece? Por que com a corda de nylon não aconteceu mais esse processo? Letra A diz que isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante e não tem esse processo, porque a interação ela é simplesmente eletromagnética. Isolar a passagem seria um processo elétrico e não é o que acontece. Essa ideia de isolar não rola. Na letra B, diz que varia o seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço. A variação desse comprimento não influencia em nada na interação eletromagnética. Talvez mude a resistência, mas nem é tanto desse jeito. Mas não é o que vai fazer que corte
a emissão de som. A letra C diz que apresenta uma magnetização desprezível. Com certeza. Esse processo aqui de mudar a propriedade do nylon é totalmente diferente do aço. Então mudou a permeabilidade, que faz menção à magnetização. Aqui seria a ideia. A letra D diz que induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do captador. Não tem essa indução. Se for para analisar, essa não é mais intensa, de repente é menos, a ponto até de cortar, de ser desprezível. E a letra E vai fazer menção a uma frequência, ou seja, o quanto que a pessoa está fazendo vibrar aquelas cordas vibrantes. Não, tudo tem a ver com a magnetização, que ele mudou o meio, agora é nylon, não é mais... Ele mudou o meio, agora é nylon, não é mais aço. Vamos para a última. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que uma parte móvel, né, esteja em contato com o pneu da bicicleta, e quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina. Essa questão é clássica, né? Porque faz parte do nosso conceito. É como é um eletroímã, um dínamo, ímã e bobina, certo? Lembrando lá um ímã e uma bobina aproximando, fazendo a lei da indução que nós vimos numa questão lá em cima. O princípio de funcionamento desse equipamento, o princípio é explicado pelo fato de que, bom, aqui a gente não tem muito o que questionar, é só encontrar a opção que mais se aproxima do que a gente aprendeu como princípio do dínamo. Olha, primeiro, corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Não é a ideia, tá? Porque o processo é o inverso. Pelo movimento, um campo magnético é gerado para gerar a corrente elétrica, para ligar a lâmpada. Processo inverso. Letra B. A bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente magnética. Na verdade, não é ela estar imersa. É ela ter o fluxo sendo variado. Esses são os conceitos que a gente viu na aula, né? Bobina em atrito. Não, nem mexe com atrito, não tem nada a ver com atrito. Letra D. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença só o campo magnético, ele não gera indução. Eu tenho que ter um movimento. Lembra da questão? Se um ímã ele aproxima ou a bobina gira alterando o fluxo, é variação de fluxo que gera corrente elétrica na indução. Certo? Então, eles parados, estáticos, aquele ímã com a bobina não causa nada. O que diz a letra A? Corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação de campo magnético. Justamente é o que a gente está falando aqui. Ou variação de campo magnético na aproximação, ou até mesmo gerando a bobina, né? A parte que entrou na bobina está de lado, alterou o campo magnético. Bom, essa aqui foi conceitual mais do que nunca. Espero que tenha ajudado. Os princípios eles estão soltos. A ideia desse vídeo foi juntar tudo isso aqui para você ir bem nesse final de semana, ou seja lá qual for o ano que você estiver fazendo o Enem. Beleza pura? Abraços para vocês.